Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais um domingo, nesta manhã do dia 27 de maio de 2018, para darmos início a mais um culto de celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como as semanas passam depressa. Bom dia, Messias, a paz do Senhor Jesus. Como passam depressa os dias se aceleram e muitas vezes não conseguimos cumprir com todos os afazeres da nossa agenda. Mas glórias a Deus, nós temos prioridades e urgências em nossas agendas e nós jamais nos esquecemos e não queremos nos esquecer nunca de todos os domingos assim nos reunirmos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia e juntos celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Coloque isso como uma prioridade na sua agenda. Todos os dias, nas lutas, nas dificuldades, adore e celebre ao Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Porque o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos é o poder que estará contigo sobre a tua vida diante daquilo que você já dá por morto, por uma esperança que já está morta, soterrada, um diagnóstico médico que deu positivo, um casamento que está sendo dissolvido, um filho que está quase perdido nas drogas. Há poder de ressurreição dentre os mortos. Há poder sim de revigorar a espiritualidade através de um reavivamento pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso que nos foi prometido. Deus nos prometeu pelo profeta Joel, se cumpriu esta profecia no dia de Pentecostes e nós estamos vivenciando esta promessa nos dias de hoje. Muitas vezes por ignorância, muitas vezes por falta de conhecimento, você não toma posse desta bênção, a graça do sacrifício de Cristo oferecido por nossas vidas e a graça do Espírito Consolador que é concedido gratuitamente. Pedi, batei, bata, insista, peça, e o Senhor vos dará o Consolador. Tem tanta gente pedindo carro, tem tanta gente pedindo um bem material para poder ali disputar a ostentação com o seu próximo, com o seu semelhante, morrendo de trabalhar e de fazer hora extra para ter um bem material igual ao do seu próximo, mas não lutam para perseverar para ter o Espírito Santo, né? Algo interessante que eu gostaria de comentar no início dessa mensagem é a crise que se acomete sobre o Brasil. O Brasil nunca mudou a sua fonte energética, sempre esteve na mão dos grupos Rockefeller e Rothschild, e agora nós vemos, né, essa matriz energética combustível ter em abundância, mas infelizmente o sistema de logística e transporte entrou em greve. E uma greve justa, visto que para abastecer o tanque de uma carreta são R$1.000. Imagine que para abastecer o tanque dessa carreta se gastaria R$300 ou talvez R$260. Mas devido aos impostos que são assim inseridos sobre o valor do combustível, elevam o valor desse combustível simplesmente para ostentar toda a riqueza desta esquerda caviar que está no comando do nosso Brasil. Então a greve é legítima. Algo importante que eu falo acerca dessa greve, que estamos prestes a uma crise de abastecimento, é no jejum, no deserto, no exílio, que nós, como filho de Deus, os maiores profetas da Bíblia, tiveram experiências com Deus. Foi no exílio que foi revelado o Apocalipse a João. Lá entre os exilados juntos ao rio Quebar, é que Ezequiel teve uma visão gloriosa de Deus, com as rodas espirituais cheias de olhos, repleta de olhos, querubins com 4 faces e 2 pares de asa. Viu aquela visão sobrenatural e ficou assombrado com aquilo que Deus lhe revelava. Então, são em momentos difíceis em que muitas vezes não há esperança, é que nós olhamos para os céus e invocamos aquele que pode todas as coisas. Muitas pessoas agora que dependem do combustível para o trabalho. Eu sei da dificuldade. Talvez você tenha um bebezinho recém-nascido e você pense como vai ser daqui a uma semana, quando acabar o meu estoque
de leite em pó e daquilo dos meus suprimentos em casa, mas entenda que o Senhor prometeu cuidar de seus filhos. E Ele nos disse, o próprio Filho dele repetiu esta palavra vinda da mente de Deus, quando o próprio Filho de Deus foi provado no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é muito importante neste momento em que vamos passar, supostamente vamos passar, eu não sei o que acontecerá nos próximos dias, se o governo vai abrir mão dessa imensa carga tributária. Eu não sei o que vai acontecer, mas se tivermos que passar por esta prova, que você aprenda a fazer um jejum das suas obsessões. Porque às vezes nós mesmos, nós crentes, temos obsessões. Somos obcecados com muitas coisas dessa terra. São em momentos de crise como essa que você vai observar que aquele carro de luxo, tão lindo, que o cara gostava de tirar da garagem de domingo e ostentar com esse carro lá no autódromo de Interlagos, não vai poder mais fazer isso, porque está sem combustível, né? É hora de nós olharmos para nós mesmos, esvaziarmos o nosso ser e olharmos para as coisas incorruptíveis, como nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, olhando para as coisas do reino dos céus e da justiça, onde tudo é incorruptível, nada perece, nada é dissolvido, lá não tem crise, né? Porque o reino de Deus é perfeito, como perfeito é o nosso Deus Altíssimo. Amém? Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É hora de nos apegarmos a Deus. Vemos que de diversas formas ao longo da história, Deus trabalha com o seu povo. E talvez seja muito difícil foi muito difícil para os primeiros cristãos da igreja primitiva entenderem isso. Aceitar pela fé um rei que foi morto, mas que acendeu as nossas esperanças por sua ressurreição. E prometeu nos conceder um reino, se assim crêssemos pela fé que ele ressuscitou dentre os mortos. Muitos gentios cristãos não viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos, mas depositaram a fé. E de repente, crendo que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles viram muitos dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus próximos, terem os seus bens confiscados. Foram suas filhas e outros filhos estuprados, não só mulheres, estuprados pelos romanos, os bens confiscados, propriedades confiscadas. E mesmo assim, como os da igreja de Filadélfia, eles mantinham-se resignados, fazendo as boas obras. Mas quando nós passamos por uma perda, e de repente pensamos que chegamos no fundo do poço, e as dores vão cessar, e esse problema era o maior que haveria de nos acometer a vida, passam-se mais algumas semanas e vem outros problemas maiores e maiores e maiores, até o ponto de alguns terem, como disse o escritor de Hebreus, chegar ao derramamento de sangue. E aí? Haveria motivação para os outros, vendo os outros cristãos morrendo, continuarem perseverantes e adorando ao Senhor Jesus Cristo? Faça um questionamento: é possível adorar ao Senhor quando tudo vai mal,
quando o pneu do carro fura, quando o filho fica doente, quando você vai ao consultório médico, o diagnóstico deu positivo, você está acometido com aquela doença que você tanto temia. Difícil, né? Muitas pessoas não entendem o que é uma vida de adorador. Talvez eu vou falar isso com mais profundidade na hora da mensagem. Mas para você que assiste hoje somente a mensagem da introdução, saiba que é possível adorar a Deus em momentos de aflição. E em momentos de aflição, quanto mais sacrificamos, quanto mais nos abstemos, quanto mais nos entregamos à adoração, mais o Senhor agrega a sua virtude em nossa vida. O nosso eu morre e o verdadeiro eu, que cumpre o propósito de Deus, ressuscita e é revigorado dentro de nós para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é muito fácil louvar ao Senhor em grandes encontros promessa, festival promessa. É muito fácil adorar, dizer eu te amo como uma menininha apaixonada, com refrões musicais, com melodia bonita, mas passando sobre a perseguição de Domiciano, que queimava, trucidava os cristãos, é muito difícil adorar. Por isso que nós devemos, nesse momento em que estamos prestes a entrar numa crise de abastecimento, nós temos que estar atentos. Você continuará adorando ao Senhor Jesus Cristo se os combustíveis não forem assim distribuídos e ocorrer essa crise de abastecimento, faltar o arroz, o feijão e os alimentos? Você continuará adorando ou vai cuspir na cruz? Eu não quero aqui citar nomes de denominação, mas talvez alguns dos adeptos da teologia da prosperidade e os grandes bispos e apóstolos da teologia da prosperidade vão aprender a jejuar. Porque a alegria de certas pessoas, membros destas denominações, que são nossos irmãos em Cristo, todos eles são nossos irmãos em Cristo. Mas eles vão aprender a jejuar agora, porque a alegria de algumas pessoas que eu conheço é pegar o seu carrão de luxo. Ele merece ter o seu carrão de luxo, ele é trabalhador, aquele que trabalha come. Quem não trabalha que não coma, disse o apóstolo Paulo. Mas existe muito orgulho e ostentação aos bens materiais. E de repente ter aquele carrão de luxo, que sempre serve de exemplo para os outros da teologia da prosperidade, a pessoa não vai poder se deslocar para a igreja com aquele carrão de luxo. Então, como eu disse alguns instantes atrás, é muito importante nós refletirmos sobre a vida. De que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, bens materiais, ter o seu nome afamado, ter o seu nome inscrito na revista Forbes e perder a salvação da sua alma. De que adianta? De que adianta, às vezes, a revolução, a ostentação da intelectualidade, o egoísmo ali expresso em seus livros, programas de entretenimento, corpos esculturais modelados, que imprimem na sociedade a moda, modismos, puxam uma sociedade a reboque com suas práticas e suas culturas, mas perder a salvação da tua alma. Ciente de que essa carne vai envelhecer, de que vamos morrer, é hora de refletirmos aonde você quer passar a eternidade. E aí depende. Onde você quer passar a tua eternidade depende de onde você aplicar a sua mente. Porque se você aplicar a sua mente em alguns ismos, como budismo, comunismo, o onismo da ONU, ou o bahá'ísmo, a fé Bahá'í que a ONU propaga, tem muitos adeptos da fé Bahá'í lá, você vai acreditar em reencarnação, né? Você vai voltar aqui nessa terra, e você vai voltar mais evoluído, porque você já fez algumas obras boas aqui na terra, e você alcançou muita justificação, e por isso você merece na próxima reencarnação viver de uma forma melhor. Acho engraçado que tem tantos homens que se dizem espírita e vários reencarnaram em Salomão. Na dispensação passada, na encarnação passada, eu era Salomão. Tem vários aí que se dizem Salomão, uma coisa absurda. Eu te falo uma coisa, meu, essa terra aqui é maldita. Não é o pastor Fernando que está dizendo que a terra é maldita. O próprio Deus disse, maldita será a terra por tua causa. Você já enfrentou os dilemas de sobrevivência no trânsito, no ambiente de trabalho, entre os próprios irmãos, na família? É perseguição, é luta, dificuldade, inveja, ódio, disputa, cobrança de meta. Você quer voltar nessa terra maldita? Eu te faço esse questionamento.
O escritor de Hebreus é bem claro em dizer que ao homem cabe uma só morte, e depois disso vem o juízo. Com base nessa afirmação que é a verdade, que é a palavra de Deus, você quer voltar para esta terra novamente? É complicado. Eu não quero voltar aqui nunca mais. Eu quero a promessa do apóstolo Pedro, mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Após os elementos ardendo se fundirão pelas chamas, no dia terrível do Senhor, nós aguardamos novos céus e nova terra. Amém? Você reflita neste dia de domingo, o dia do Senhor, o ano Domini, o dia do Senhor, dia Domini, o Domini, o Senhor, Domino, o Senhor do universo, Ele é o nosso Senhor. Que você reflita que o Domino, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele disse, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Adoremos neste momento, Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder. Obrigado pela liberdade, Pai Santo. Obrigado por essa situação ao qual nós estamos ansiosos e perplexos e muitas vezes indagantes do que vai ser amanhã. Nós não estamos, Pai Santo, tristes porque sabemos que Tu estarás conosco. Assim como Tu estiveste com a igreja de Filadélfia lá no passado, o Senhor está conosco. Por isso nós estamos tranquilos, porque temos a presença do Espírito Santo nos guardando, nos cobrindo, nos selando. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, nós temos o selo do Espírito Santo. E tendo o selo do Espírito Santo, é a garantia de que vamos herdar as promessas, tomar posse das promessas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece a remanescente cristã Filadélfia para tudo que está reservado, Pai Santo, para o planeta Terra, para a humanidade. Porque sabemos, como disse o apóstolo Pedro, a prova de fogo começará pela casa do Senhor, para separar o justo do injusto, o que serve a Deus do que não serve a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece a remanescente cristã Filadélfia, fortalece aqueles que nos ouvem pelo YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Santo Espírito, que os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho, contrário ao povo de Deus, que sejam repelidos e afugentados pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe as nossas vidas, Pai. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar e exaltar o nosso Senhor, Rei Jesus Cristo. O nosso Rei ressuscitou dentre os mortos. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Enquanto você louva, o Senhor revigora a tua vida. Ele te envolve, Ele te revigora, Ele vai estabelecer algo novo na tua vida. Creia tão somente. A Deus tudo é possível. Vamos adorar.